Agora, quando a gente fala de vasos de ira, no versículo 23, é importante porque ali nós temos um verbo que ele tem gerado muita polêmica, acerca do qual, inclusive, eu escrevi não só no meu livro Expiação Ilimitada, como escrevi um artigo particular que postei meses atrás, na verdade, eu creio que há mais de um ano, se não me falha a memória, na minha página do Facebook e em outros lugares sobre Romanos 9, 22, né? Romanos 9, 22, os vasos de ira, em defesa da voz média, em grego. Então, o termo ali grego preparados, né, o verbo grego katartizo, que ali aparece no grego katertismena, que aparece na sua morfologia, katertismena, ele aparece tanto na voz média quanto na voz passiva. Né? Ele pode ser as duas coisas. Inclusive, gramáticos como Daniel B. Wallace, na sua gramática e tudo do grego bíblico, traduzida para o português, lembrando que Daniel B. Wallace é calvinista, ele é reformado. Então, o próprio Daniel B. Wallace, que é um conhecido estudioso do grego bíblico, do grego do Novo Testamento, ele vai dizer, com todas as letras, que katertismena está na forma médio-passiva ali em grego, de modo que apenas o contexto é que irá, por exemplo, te decifrar ou solucionar essa ambiguidade. Isto é, preparados está na voz média, e, portanto, nós poderíamos traduzir como tendo preparado a si mesmos para a ira, né, vamos dizer assim, ou está na voz passiva, foram preparados para a ira. Então, é o contexto que vai dizer. Né? Eu concordo com essa perspectiva do Wallace, e se você analisar todo o contexto de, por exemplo, Romanos, Gutenberg, você vai ver que a ira, ela é resultado não de um decreto unilateral, e permita-me dizer, arbitrário de Deus, onde ele escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. A ira é resultado de uma resistência a Deus e de um envolvimento profundo com o pecado. Amém. É isso que você encontrará, por exemplo, em Romanos 1,18. Né? Olha lá, Romanos 1,18 vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Se você ler Romanos 2,5, Romanos 2,5 é muito importante para entender Romanos 9,22. Olha aí. Romanos 2,5 diz: mas segundo, olha só o que o texto diz, mas segundo a dureza do teu coração impenitente. O problema está no seu coração, e não em Deus que predestinou arbitrariamente um para o céu e outro para o inferno. Então, olha lá. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, o que acontece? Paulo, ele continua: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, isso não envolve um decreto incondicional. Isso envolve um coração impenitente reiteradamente na presença de Deus. Esse é o ponto que nós queremos colocar. Isso você vai encontrar em outros textos. Né? Se você pegar ali Romanos 4,15, Romanos 5,9, dentre outros, e é aí que nós chegamos em Romanos 9,22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, lembra que por meio de um coração impenitente é que você entesoura a ira de Deus contra você, é o que diz o contexto, Romanos 2,5, acabamos de ler. Então, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, eu entendo que diante do contexto amplo de Romanos, preparados aqui, que é o verbo grego katertismena, diante das observações prévias que fiz sobre o significado da ira na epístola em geral aos romanos, bem brevemente, esse texto, então, ele deve ser, a meu ver, melhor entendido como voz média e não passiva. Nesse caso, a ideia é: Deus suportou com muita paciência os vasos de ira que prepararam a si mesmos para a perdição. Os vasos de ira que prepararam a si mesmos para a perdição. E aí, meus irmãos, tudo bem? Jogo rápido hoje aí, me fizeram uma pergunta, mandaram para mim aqui.
sobre o texto de Romanos 9, 22. Tem aquele verbo lá, preparados, né? Quanto aos vasos de ira, se esses vasos de ira aí, eles teriam se preparado para a ira de Deus, né? Foi uma questão que eles mesmos fizeram isso consigo mesmos. Disseram que andaram falando aí que a palavra katertismena, em grego, seria um médio, né? Ou seja, esses vasos fizeram uma ação sobre si mesmos, né? Uma voz reflexiva. E que essa seria a tradução correta para esse verbo. Aí disseram que uma análise da palavra daria nisso, né? Que seria médio e não passiva aí a voz a ser considerada. Não faz o menor sentido isso, tá? Eu vou dizer o porquê. Quando você faz análise da palavra no grego, você faz análise só da palavra, vamos fazer aqui, por exemplo, de katertismena, vamos supor que você vai fazer uma prova de grego, você vai ter que analisar essa palavra. Você teria que colocar que é um verbo em particípio perfeito, passivo ou médio e passivo no acusativo neutro plural. Por quê? A voz média e a voz passiva no grego se escreve da mesma forma, tá? Com raríssimas exceções. Quando você pega um verbo, você vai querer escrevê-lo na voz média ou voz passiva, você vai escrever da mesma forma, não tem diferença na escrita. O que vai dar a diferença para o verbo? É o contexto, é o que está sendo dito, pelo que está sendo escrito ali. Se você olha o contexto, você está falando de um oleiro que pega o barro e faz o que quer do barro. Esse é o argumento de Paulo para dizer que Deus, do mesmo barro, ou seja, de descendentes de Abraão, no caso, ele pode fazer descendentes que sejam filhos da promessa e descendentes que não sejam filhos da promessa. Descendentes que irão ser alvo de sua misericórdia e descendentes que não serão alvo de sua misericórdia. Ele pode, do mesmo barro, fazer vasos para honra e para desonra, vasos para receber misericórdia e vasos para receber ira. A questão é justamente essa, o fato de que o oleiro faz o que quer. Inclusive ele vai perguntar antes, pode acaso o barro perguntar para o oleiro o que fazes de mim? Quer dizer, o objeto perguntar para aquele que faz algo com ele, o que fazes de mim? Então pensar que aqui pode ser um médio, ou seja, a voz média, ou seja, os vasos se prepararam para essa ira, é completamente absurdo. Não tem o menor sentido isso. Pode vir o argumento que quiser, falar o que for. O contexto demonstra que essa voz deve ser considerada, deve ser analisada como uma voz passiva e não média, tá? Então, não há, se for falar em termos de análise, médio ou passivo. Se for falar em termos exegéticos, é passivo, tá? Não tem como. O contexto indica a passividade do barro em receber do oleiro aquilo que ele será, tá? Então, seria na contramão do que Paulo está falando aqui em Romanos 9, completamente absurdo. Então, não, de modo nenhum, não se trata da voz média, é a voz passiva, tá? Você pode procurar diversos dicionários de análise aí. Quem tem aí o BibleWorks, você pode ir lá buscar a análise que ele dá como voz passiva, porque já está considerando o contexto, tá? É um dicionário ali, acho que é o Biblical Greek Text, se eu não me engano, não lembro qual que é esse daí, tá? Se eu não me engano, é desse mesmo autor aqui, do nosso léxico aqui, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, se eu me lembro bem. E ele já faz uma análise da palavra exegeticamente, ou seja, considerando o contexto, e já entrega como sendo na voz passiva, tá? Então, resumindo, analiticamente, médio ou passivo, quando você não tem um contexto para determinar o que é. Aí, exegeticamente, pelo contexto, nós podemos perceber claramente que esses vasos eles são preparados e não se preparam, tá? Não tem como pelo contexto. A questão de Paulo é justamente essa. O oleiro tem direito de fazer o que quer da massa, tá? E não a massa decidir sobre si mesmo o que vai querer. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Quem mandou a dúvida aí eu agradeço e estamos abertos aí a mais questionamentos que os irmãos desejarem mandar. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Até a próxima, pessoal.